Seja bem-vindo à minha live. Hoje nós vamos falar de um tópico bem interessante. Nós vamos montar sentenças. Nós vamos aprender a montar sentenças. Partindo de uma palavra, a gente vai começar a montar sentenças que vocês vão usar. Por quê? Geralmente, eu percebo que as pessoas falam assim, eu estudo muito vocabulário, mas na hora de falar não consigo. A pessoa vai viajar, tem, sei lá, 1000 vocabulários, mas não consegue montar uma frase na hora que chegar lá. Então, a ideia é começar a construir essa nova forma de estudo que eu quero que vocês aprendam. Hoje eu vou falar desse assunto que a gente chama de collocations, não sei se vocês já ouviram falar. Vou partir de uma palavra e vou mostrar para vocês como que a gente junta e forma frases a partir de uma palavra, com verbo, com preposição, com outro substantivo, e aí com adjetivos. Então vocês vão ver, e aí vocês vão aprender também a como estudar vocabulário. Eu tinha uma aluna que falava assim, eu estudei, nossa, muito vocabulário, depois ela viu que não sabia o que fazer com eles, porque era um vocabulário solto, e aquela velha história, uma andorinha não faz verão, entendeu? Se eu não me engano, alguém aqui tinha me falado também que tinha estudado vocabulário, mas na hora de usar, não sabia como, porque como é que você vai aplicar um vocabulário solto? Então, a ideia de hoje é essa. Outra coisa que eu ia falar, tem muita gente que me pergunta assim, mas eu não sei falar nada de inglês, eu sou zero de inglês. E aí, o que eu faço? Se você é zero de inglês, é ótimo também para você, entendeu? É muito bem-vindo você estar nessa live, porque a gente parte de um princípio que qualquer pessoa pode começar. E quem já sabe inglês e quem já estuda inglês, ela pode partir do princípio de ver uma outra maneira de você estudar inglês e de melhorar o seu inglês. Então, assim, uma coisa que eu deixo muito claro, esse meu canal, que é Inglês para Viagem, o foco maior dele é a viagem, é usar o inglês na viagem, é você não passar por perrengues na sua próxima viagem. Muita gente já ouviu isso, mas como sempre eu tô vendo que tá entrando gente nova, eu quero repetir. Então, assim, se você não sabe nada, esse canal é para você. Se você quer aprender inglês para viagem e você não precisa fazer um curso de 5, 10 anos para fazer uma viagem, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu preparei esse canal justamente para você que não quer perder tempo fazendo um curso completo com foco numa viagem. Então, assim, todos os tópicos vão estar focando sempre o inglês para viagem. Isso que para isso que eu fiz esse canal, entendeu? Então, assim, eu não vou aprofundar em gramática, eu não vou entrar em tópicos de sintaxe de inglês, entendeu? Porque não é meu intuito. Eu já até fiz isso antes, de trabalhar com gramática e fazer a pessoa prestar certificados internacionais de idioma, proficiência para quem quer ser professor de inglês e tal. Mas não é meu intuito. Então, assim, quando perguntam se eu vou aprofundar em algum tópico tal, eu não vou, porque a metodologia e o foco desse meu canal é simplesmente você aprender inglês para poder viajar, entendeu? Que é onde eu falo para todo mundo que eu juntei minhas duas paixões, e como eu viajei o mundo, que eu tirei um ano sabático em 2019, eu fui vendo, ao longo dos países que eu fui indo, quais eram as dificuldades que principalmente os brasileiros, né, enfrentavam lá fora, e eu conversava com alguns deles e falava assim, nossa, mas você estudou inglês, se preparou? Uma grande maioria não se preparou. A outra falou que tinha feito muitos anos de inglês, mas não estava dando para nada, e passava por perrengues. Então, a minha ideia era justamente montar um canal onde eu pudesse ensinar as pessoas a falar inglês para não passar perrengue viajando pelo mundo. Então, assim, eu fui para a Europa, eu fui para a Ásia, eu fui para os Estados Unidos, tudo. Até aqui na América Latina. Eu não falo espanhol tão bem. Eu fiz um tempo, mas eu não falo muito bem, não. Só que o espanhol você se vira com o português. Principalmente viajando aqui para a Argentina, você consegue. Na Espanha, não tanto. Mas, então a ideia, foco principal, para quem está chegando hoje, ou é novo, ainda não tinha ouvido eu falar, o foco é inglês para viagem, para você não passar perrengue em diversas situações de viagens, ok? E aprender com uma metodologia onde você não precisa passar 5 anos estudando gramática para você se comunicar numa viagem internacional. A ideia é essa, a principal ideia é essa, ok? Então, assim, quando eu desenvolvi e comecei a pensar no meu canal do inglês para viagem, era justamente
pensando em pessoas que eu encontrei por aí, que me falavam assim, nossa, mas como é que eu faço para passar na imigração? E, nossa, eu não consegui falar, trocar de quarto no hotel. Nossa, eu cheguei no restaurante, abri o cardápio, eu não sabia nada. Nossa, eu não consegui falar um A com a pessoa aqui, e eu já tinha estudado inglês. O mais interessante que me chamou muita atenção, que muita gente que eu conversei por aí, eles já tinham feito muito tempo de inglês, mas eles não tinham capacidade de falar inglês, de se comunicar. Então, assim, o que é esse muito tempo que eu fiz de inglês? Então eu ficava pensando, meu, mas o que tem de errado que as pessoas falam que fizeram muito tempo de inglês e não conseguem se comunicar? Esse foi meu maior ponto onde eu quis montar o canal para resolver esse problema, porque eu percebi que não é simples, entendeu? Você não precisa ser um professor com uma proficiência em inglês muito elevada para você fazer uma viagem e não sofrer na viagem. Entendeu? Tinha gente que eu encontrei pessoas quando eu estava lá no. Onde que eu estava? No Vietnã. E encontrei um casal de brasileiro. E eles falavam que eles estavam sofrendo porque, assim, ninguém sabe falar vietnamita, acho. E eles não sabiam nada de inglês e falaram assim: nossa, a gente está penando muito. A viagem está indo, mas nós estamos penando. Eu falei assim: ah, mas vocês se prepararam? Nossa, a gente fez 3 anos de inglês antes de vir. Eu falei assim: meu, 3 anos de inglês. 3 anos de inglês e veio para cá para uma viagem e estão passando perrengue. Eu falei assim, onde está o erro disso? O erro disso é a pessoa, primeiro eu acho, usar um método, vai aprender inglês com gramática. Você aprende inglês com gramática, eu concordo, para fazer uma prova. Você não vai, através da gramática, conseguir se comunicar lá fora, entendeu? Então, assim, e o tempo inteiro eu fico pensando, às vezes eu começo assim, eu estou sentado, estou preparando uma live, eu fico pensando nas pessoas que eu encontrei e conversei. Que eles falavam assim, ah, eu gostaria tanto de poder me comunicar, de pelo menos aproveitar um pouquinho mais a viagem, porque assim, é tudo enrolado, tudo demora. Ou uns falavam assim, nossa, eu não aguento mais ficar na sombra. Porque assim, eles sempre pegam alguém, um amigo, ou um parente, ou qualquer pessoa, e fica dependendo. Ela fala assim, eu não quero mais viajar e ficar dependendo, entendeu? De uma outra pessoa para falar por mim. Para quem está chegando hoje e já não tinha ouvido eu falar, então de vez em quando eu vou voltar a falar por que acontece isso. Se você pergunta para mim qual é o nível que eu preciso ter, nível nenhum. Você pode começar do zero, entendeu? A ideia é justamente essa, ajudar quem não sabe nada e quem não se comunica em inglês. Mesmo aquele que fala, já fiz 358 anos de gramática, mas quando eu preciso formular uma frase, eu não consigo, entendeu? Ah, porque será que eu vou pôr o do agora? Não, mas Rishit me falou que é does, então não precisa te ficar preocupado se eu vou pôr does no Rishit para você fazer uma viagem e não passar perrengue. Você tem que saber formular a sentença. Isso sim, você tem que saber, como se fosse assim, ó, vai colocando um monte de sentenças na sua cabeça, que elas já vão entrar em inglês para você e você vai chegar lá e conversar, entendeu? Escutar muito, ouvir música, filme, ajuda muito, entendeu? Porque outra coisa que eu percebi é que as pessoas viajam com aquele inglês de cartilha que não é o inglês falado lá fora. É igual ao português. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar com uma pessoa que veio de fora morar aqui. Eles sofrem, porque assim, o português também é complicado, a gente emenda, a gente faz um monte de fala rápido. Eles não conseguem, mesmo quem tinha estudado português é difícil, ok? Claro que eu acho que o viajar, você tem a chance de praticar aquilo que você aprendeu, entendeu? De falar. Isso sim, eu concordo. É a chance que você tem de ficar 24 horas numa imersão num país de língua estrangeira, onde você pode colocar em prática aquilo que você aprendeu. Mas eu não concordo que a gente estuda e só aprende viajando, mesmo porque eu tenho casos de pessoas que nunca saíram e são fluentes, entendeu? Meu irmão é um. Meu irmão nunca foi para fora e ele é fluente, a gente conversa direto, sem ele nunca ter pisado. Na verdade, ele morou na Itália, ele fala italiano, mas inglês ele fala fluente sem nunca ter morado num país estrangeiro. Então, assim, eu concordo. Se você viajar, é muito mais rápido, porque você liga a televisão em inglês, liga o rádio em inglês, seu vizinho, sei lá, todo mundo. Tudo que você for fazer vai ter que ser em inglês. Você vai ter que se virar. Mas o problema, é que eu percebi que muita gente não se vira, porque eles não sabem nem o básico do básico e sofre. E a gente tem aqueles que eu falo, dois tipos de perrengue, aquele tranquilinho que vira piada no final, entendeu? Ah, fiz isso e tal. E tem aquele perrengue que ele é mais complexo e ele pode se tornar grave, bem pesado, entendeu? Gente que precisa
ser hospitalizado, que eu já vi, e aí é um caos. Partiu para esse lado, a gente nunca espera que vai acontecer, mas pode acontecer, são acidentes de percurso. Então, assim, pode acontecer. E aí, por isso que às vezes eu sempre toco nesses tópicos que são, eu acho muito essencial, mas é chato de você colocar numa live, por exemplo, mas eu acho muito importante falar sobre remédio, doença, sintoma, tem que ter, porque a gente não espera, mas pode acontecer. E eu sempre espero que nunca aconteça. Eu já usei médico lá nos Estados Unidos, e uma coisa que eu sempre falo, tenha o seu seguro viagem, principalmente para os Estados Unidos, um bom seguro viagem, não faça economia. Então, sim, se tiver aquele bronze, prata e Platinum, faz o Platinum, porque é um dinheiro que você gasta, que você fala, nossa, talvez eu não vá usar, igual seguro de carro, mas se precisar, gente, é uma facada. Os Estados Unidos é uma facada e tem que ter, entendeu? Eu fui, não era nada grave e tal, usei, tive que falar meus sintomas, entendeu? Eles não falam português nos hospitais e é complexo. Mas vamos lá. Então nós vamos aprender a montar sentenças partindo de um único vocabulário. Eu escolhi hoje, nós vamos começar com a palavra restaurant. Restaurant. Lembra que o R do inglês é bem caipira. Faz de porta. Restaurant. E a gente vai montar a frase partindo desse substantivo. Esse R que eu falo, que é inclusive da minha região, que eu sou de Ribeirão Preto, é o porta, vermelho, é exatamente esse R que vocês têm que usar para pronunciar o R do inglês. Restaurant. Então você faz restaurant, ok? Então vamos lá. Eu tenho a palavra, vamos pensar assim, ó. Você aprendeu restaurant, a palavra restaurant. Só que ela sozinho não vai te servir para muita coisa. Então a gente começa a agrupar, entendeu? A formar blocos. E com isso você começa a montar frases. E com essas frases você já consegue se virar com elas, entendeu? Então aqui, ó, eu coloquei primeiro alguns verbos fáceis. O go, o eat, work at, went out to, recommend, close, open, try e manage. Vamos repetir. Go, para quem não sabe, é o verbo ir. Eat, verbo comer. Work at, então eu coloquei trabalhar em. Went out to, sair para. Recommend, é recomendar. Close, fechar. Open, abrir. Try, o R também, ó. Try, experimentar. Manage, gerenciar. O que eu faço? Eu vou pegar esses verbos e juntar com esse meu substantivo único, restaurant, e a gente começa a montar frases com isso. E aí, você consegue montar frases no presente, no passado, no futuro, entendeu? E colocar mais elementos, mais no predicado, entendeu? Então, vamos lá. Vamos começar a usar. Ó, o primeiro. I went to a restaurant. Então, eu peguei o verbo ir, go, coloquei no passado simples went, e coloquei o meu substantivo, meu substantivo, que eu escolhi. I went to a restaurant. Então, aqui, eu peguei esse vocabulário único e já formei uma frase usando um verbo. O verbo ir no passado. I went to a restaurant. Outra coisa que eu vou aproveitar, que eu acho importante, se eu tenho went, termina com T, e a palavra seguinte tem uma mesma consoante, a gente só usa a segunda consoante da segunda palavra. Então, I went to a restaurant. A gente não fala I went to a restaurant. I went to a restaurant. I went to a restaurant. Tá? Elimina esse primeiro T, já que é igual ao próximo, e só pronuncia o segundo. I went to a restaurant. Próxima. Eu peguei o verbo to eat, comer, coloquei ele no passado, eu posso colocar ele em qualquer tempo verbal, e falei, they ate at a restaurant. They ate at a restaurant. Mesma história, eu posso emendar at a restaurant. At a restaurant. Eu engrudei o T com o A. Então, eles comeram num restaurante. Eu estou usando a mesma estrutura, ó, peguei a mesma palavrinha, restaurant, que às vezes a pessoa fala, eu sei falar restaurante, e só.
mas eu não sei montar a frase. O que eu coloquei? Um sujeito e um verbo. They ate at a restaurant. Peguei o verbo trabalhar, e aqui nesse caso eu usei o verbo trabalhar no presente. I work at a restaurant. Eu trabalho em um restaurante. I work at. Então pensa no work at num bloco. Eu trabalho num. Ok? I work at a restaurant. Let's go to a restaurant, Ernie. Cassie. É Cassie ou Cassie? I like to go to the restaurant and eat fried chicken. I went to a restaurant and ordered pizza. Tá vendo? Isso sim é montar uma frase. Muito bem, very good. Para vocês dois. Ok? I went to a restaurant. Então a Cassie usou o verbo go no passado. Eu fui e pedi pizza. I went to a restaurant and ordered pizza. Work at. Trabalha em um. Pensa nisso aqui como um bloco de palavra. Ó. I work at. I work at a restaurant. I work at a bank. I work at the mall. I work at the library. I work at the hostel. Vocês só vão mudando o lugar de trabalho, mas work at é fixo, ok? Cassia, eu falei certo o seu nome? Me corrija aí. Depois eu coloquei de novo. We went out to a restaurant. Nós saímos para um restaurante. Ó, went out to é o mesmo que eu coloquei no passado, mas no caso do go out. Então eu coloquei o go out, que é sair. We went out to a restaurant. Pensem nesse went out to. Nós saímos, nós fomos para um restaurante como um bloco também fixo, entendeu? Que você não muda ele. O que eu posso mudar? O substantivo. Se eu escolher restaurant, eu vou pôr we went out to a restaurant. We went out to a bar. We went out to a discotheque. We went out to the theater. Ok? Vocês têm que saber lidar com as estruturas montadas. E não, tá vendo? Em nenhum momento a gente fica pensando que o we é o sujeito, primeira pessoa do plural, que went out, eu estou usando simple past, mais uma preposição e um artigo indefinido. Não precisa ficar destrinchando. A gente tem que saber a estrutura montada, como um bloco de palavras. I went out to a restaurant. Depois, aí eu coloquei o verbo to recommend. I recommend this restaurant. I recommend this restaurant. Se você quiser mudar, she recommends this restaurant. He recommends this restaurant. You recommend this restaurant. Vai mudando. Vai colocando outros sujeitos. É assim que a gente estuda e amplia o nosso vocabulário e é capaz de montar frases e é capaz de falar. I tried the new Italian restaurant. Eu peguei o verbo try, coloquei no passado, que eu experimentei. I tried the new Italian restaurant. Eu poderia falar I tried the new restaurant. I tried the new Italian restaurant. I tried the new Chinese restaurant. I tried the new Portuguese restaurant. E assim vai. My friend opened a restaurant. Estou dizendo aqui, ó. Meu amigo abriu um restaurante. My friend opened. Peguei o verbo open, coloquei no passado. Ele abriu um restaurante. Eu coloquei entre parênteses a palavra started, que vem do verbo start, está no passado, porque a gente pode colocar também. My friend started a restaurant. Começou, no sentido dele abriu um restaurante novo. Ok? Então aqui eu dei alguns exemplos para você trabalhar com verbos e mais o substantivo que eu escolhi, que nesse caso de hoje foi restaurant. Substantivos. Eu coloquei owner, que é o dono. Chain, como cadeia, uma cadeia de restaurantes. Chain. Food, comida. Reservation, uma reserva. Então vamos trabalhar com eles? John is a restaurant owner. John is a restaurant owner. Que o João, ele é o dono de um restaurante. Aí eu coloquei mais 3 substantivos que a gente pode mudar aqui, ó. John is a restaurant manager. Ele é um gerente de restaurante. John is a restaurant worker. Ele é um trabalhador, trabalha no restaurante. John is a restaurant employee. Employee é empregado. Então, ele é empregado no restaurante. Continuo usando o meu substantivo único, formando frases com outras palavras que se acoplam. Burger King is a famous restaurant chain. Burger King is a famous restaurant chain. Chain é cadeia. McDonald's is a famous restaurant chain. Ok? Coco Bambu is a famous Brazilian restaurant chain. Ok? Então, assim, eu peguei um
uma cadeia de restaurante, o Burger King no caso, e só coloquei que Burger King is a famous restaurant chain, ok? I love restaurant food. I love restaurant food. Aqui eu estou dizendo que eu gosto, eu amo comida de restaurante, ok? I love restaurant food. Ó, Cassi pôs, I love to eat Italian food at restaurant. Muito bem, ela gosta de comer comida italiana no restaurante. My friend opened a restaurant. Exatamente assim que tem que estudar, gente. I recommend, Cassi, ó, fried. Ao invés do S, põe um D aí. Fried potatoes. Você troca, põe o S no potato e o D no fried. Fried potatoes. Exatamente, você está fazendo perfeitamente como tem que ser estudado para você montar frases em inglês. E assim você vai aumentando. My friend opened a restaurant. Se quiser, qual o oposto? My friend closed a restaurant. My friend opened an Italian restaurant. My friend opened a new restaurant. E vai colocando. E assim vocês vão vendo que ao longo de um tempo de estudo, vocês estão super bem. E não precisa ficar preso em anos estudando gramática. Eu até tenho uma gramática aqui de 500 páginas, entendeu? Mas eu garanto que se você estudar 500 páginas de gramática, somente isso, você não vai conseguir falar na hora de chegar lá. I usually go to the restaurant. Muito bem mesmo, Cassi. É isso aí. Bom, aqui eu pus I love restaurant food ou I love restaurant meals. Quem sabe o que é meals? Meals são refeições. Ou I love restaurant meals. Eu adoro as refeições de restaurante. I love restaurant breakfast. I love restaurant lunch. I love restaurant dinner. Ok? Depois eu coloquei assim, ó. He is a famous restaurant critic. Crítico de restaurante. No lugar do he is, eu poderia pôr o nome. John is a famous restaurant critic. Paul is a famous restaurant critic. Ok? Continuando. I have to make a restaurant reservation. I have to make a restaurant reservation. Eu tenho que fazer uma reserva no restaurante, ok? I have to make a restaurant reservation. He has to make a restaurant reservation. Ele tem que fazer. She has to make a restaurant reservation. Or, I'm making a restaurant reservation. I made no passado. Aí eu vou brincando com o verbo. Com adjetivos, eu coloquei Chinese como adjetivo, fast food, excellent, expensive, local, a local restaurant. Então, vamos lá. I went to a Chinese restaurant last night. Eu fui num restaurante, pus o adjetivo chinês, eu fui para um restaurante chinês ontem à noite. Lembra que não existe yesterday night. A gente usa last night in English. Crítico de restaurante, Ernie. I went to a Chinese restaurant last night. Poderia dizer I went to a Japanese restaurant last night. I went to a Brazilian restaurant last night. I went to a French restaurant last night. I went to an Italian restaurant last night. Vocês vão colocando o país aí como adjetivo e vai montando frase. Eu peguei o verbo ir, coloquei no passado, I went, mas eu posso pôr no futuro. I'm going to a Chinese restaurant tomorrow night. I'm going to a Japanese restaurant tonight, hoje à noite. Brinquem. Comecem a brincar com o que vocês têm de vocabulário. Aí eu pus assim, ó. Do you eat at fast food restaurant? Você come em restaurante de fast food? Do you eat at fast food restaurant? Então, o que eu pus? Fiz uma pergunta. Do you eat? Você come at fast food restaurant? Restaurante de fast food, McDonald's, Burger King. Poderia tirar o fast food e colocar vegetarian. Do you eat at vegetarian restaurant? Você come em restaurante vegetariano? Eu não. Próxima. That's an excellent restaurant. That's an excellent. A gente emenda o N com o E aqui, ó. An excellent. That's an excellent restaurant. That's an excellent. Esse S também eu emendo com essa vogal, ó. Então fica assim, ó. That's an excellent restaurant. Então eu falei que é um restaurante excelente. Posso pegar a mesma estrutura e falar that's a good restaurant, that's a bad restaurant, bad restaurant. That's a great restaurant. That's a busy restaurant. Aqueles restaurantes que você sabe que está sempre cheio. That's a busy restaurant. Não vamos lá porque é muito cheio, é lotado. Poderia usar também crowded, que é lotado de gente. O que a Cassi falou? I made a reservation at Brazilian restaurant yesterday. Muito bem. Very, very good. Só que assim, Cassi, se falar I made a reservation at a Brazilian restaurant. Num restaurante brasileiro ontem. I'm going to make a reservation
on the Italian restaurant. Perfeito. Me too. I love Italian food. Depois eu coloquei, ó. It's a very expensive restaurant. É um restaurante muito caro. It's a very expensive restaurant. Posso mudar o expensive, o adjetivo, e colocar popular? It's a very popular restaurant. Fancy. Vocês sabem o que é fancy? É chique, ok? Um restaurante chique. É fancy restaurant. So, it's a fancy restaurant. It's a popular restaurant. It's an outdoor restaurant. Com preposições, a gente pode dizer we ate at a restaurant, ou também você pode dizer we ate in a restaurant. O in, lembrando que você está dentro do lugar, do recinto, e o at é mais abrangente, eu estou num restaurante, ok? Outra coisa importante, gente, é vocês saberem pronunciar. Isso é uma coisa também que é extremamente importante para quem quer viajar, entendeu? Porque você vai ser bem entendido e evita de ficar aquela confusão da pessoa ficar perguntando, não entendi, aí você tem que repetir, já gera um certo nervoso. O importante, eu falo numa viagem, quando você vai para o exterior, principalmente para países de língua nativa, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá, é você facilitar. Facilitar cada vez mais a sua comunicação. E não ficar enrolando. Entendeu? Então, assim, você chega já com a frase pronta, frase montada, fala e com certeza você não vai ter problema. A não ser que você queira ser um master do inglês, aí é outra pegada, entendeu? Aí você tem que realmente destrinchar uma gramática e ficar em cima de sintaxe diariamente. Eu quero que vocês fiquem cada vez melhores e assim, e a hora que acabar toda a situação, quando alguém for viajar, fala assim, olha, consegui me virar e não passei perrengue aqui fora. Ok? Porque já isso tudo vai acabar e nós vamos começar a viajar, né, gente? A ideia é essa. Thank you very, very much. Eu peço que vocês curtam a página, compartilhem, deixem um like aí. Ok, Cass? Thank you very much, ok? Podem comentar aí depois e eu vejo um por um. Bye, bye.